Olá, queridos, graça e paz. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar com vocês nessa nossa nova matéria chamada A Unção. Eu estou realmente, meu nome é Shirla Lacerda, eu estou muito feliz de estar aqui e eu gostaria que você desenvolvesse uma expectativa durante esses dias de aula, porque nós teremos tempos maravilhosos na presença do Senhor e nós vamos aprender um pouco mais a respeito da unção. Para te informar, nós vamos estar cobrindo todo o material do módulo, né, do seu material didático, mas por uma questão mesmo de facilidade da forma para que eu ensine melhor para você, nós não vamos seguir a ordem de como está no módulo, né? Apesar de que vamos cobrir todo o conteúdo, não se preocupe a respeito disso, vamos falar sobre todos os tópicos dentro dessa matéria, mas só para você saber, caso eu comece a falar de algum tópico e já mude para outro que não esteja na ordem do seu módulo aí, não se preocupe, vamos cobrir todos eles. Eu gostaria de começar orando, né, nessa aula, já preparando aí o seu e o meu coração para recebermos a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esse tempo, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua unção que nos capacita. Nós abençoamos a vida de cada aluno nesse momento que está nos assistindo, que a tua unção, a tua graça alcance cada um deles e também suas famílias, Pai. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria começar essa matéria pedindo você para abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 2. Vamos abrir lá, 1 João, capítulo 2, no versículo 20. Nós vamos começar lendo esse versículo. E enquanto você abre a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 20, eu quero realmente que você desenvolva essa expectativa. Olha, essa matéria, a unção, é uma matéria que pode literalmente mudar a sua vida. Eu tenho testemunhos, né? Já ensino essa matéria por muitos anos aqui no Rema. E eu tenho testemunho de pessoas que, quando receberam, né, da palavra de Deus a respeito dessa matéria, teve a sua vida, o seu ministério transformado. Não é? Então, nós temos essa expectativa de que a palavra de Deus alcance você, de que a palavra de Deus traga instrução sobrenatural para a tua vida. E é essa mesma a expectativa que nós temos, que você será grandemente alcançado por Deus e pela sua palavra nesses dias de aula. Amém? Então, 1 João, no capítulo 2, vamos abrir lá, versículo 20, diz assim: e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Existe também uma outra versão, né, na revista atualizada, que diz assim: vós possuís a unção que vem do santo e todos tendes conhecimento. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala que essa unção que nós possuímos, ela é do santo. Então, a primeira característica que nós vemos a respeito da unção que nós temos é que esta unção está ligada à santidade. A unção, ela é algo, né, que realmente vai separar você. A palavra unção, uma das suas definições, é a palavra ungido. E nós vamos ver todas essas definições, claro, com mais clareza, né, no decorrer das aulas. Mas eu quero que você entenda que alguém que é ungido é alguém que é separado, não é? É alguém que está sendo exclusivamente para o uso de Deus. E nada melhor do que nós começarmos entendendo, né, que essa unção, ela é do santo, né? Ou seja, não generou, ela não veio, não gerou de nós mesmos, mas ela é da parte de Deus e foi, claro, compartilhada, né? Essa unção, ela foi compartilhada conosco. Eu queria ler esse mesmo versículo numa outra versão, uma versão um pouquinho mais extensa, que é a versão ampliada da Bíblia, e diz assim: vós tendes uma unção do santo. Vós sois separados, especialmente capacitados e preparados
pelo Espírito Santo. E vós sabeis a verdade, porque Ele nos ensina, ilumina nossas mentes e nos guarda do erro. Olha que coisa maravilhosa, a Bíblia diz que nós temos essa unção, a unção de Deus, ela vem para nos capacitar, para nos dar uma habilidade que sozinhos nós não teríamos. E sabe, toda vez que Deus, Ele chama alguém, Ele unge alguém. E nós vamos aprender aqui que Deus chamou a todos nós. Eu quero que você entenda que você é chamado por Deus, portanto você é ungido por Deus. E sabe, aquilo que Deus ungiu você para fazer, ninguém mais pode fazer. Deus, é lógico que se você não obedecer ao Senhor, Ele vai levantar outras pessoas para cumprir o propósito, aquilo que Ele quer fazer na terra. Mas eu quero que você entenda que você foi especificamente ungido pelo próprio Deus para fazer coisas grandes, para fazer coisas extraordinárias. A unção de Deus na nossa vida vem para nos capacitar, para sermos e fazermos aquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. Eu costumo dizer que se você pudesse fazer as coisas que Deus te chamou, se você pudesse fazer essas coisas, naturalmente falando, não é? Você não estaria, dentro realmente de algo, da plenitude que Deus projetou para a sua vida. Toda vez que o homem, ele próprio, pode fazer alguma coisa por ele mesmo, talvez este não seja o chamado de Deus, porque quando Deus te chama, querido, Deus, ele vai te chamar, vai sempre te chamar para fazer coisas que estão além da sua capacidade natural, para fazer coisas que estão além, inclusive, da sua capacidade intelectual, mas a unção de Deus, ela vem sobre nós justamente para nos capacitar. Olha só o que diz o versículo 27, 1 João, capítulo 2, versículo 27 agora. Diz assim: e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Veja que essa unção, que é do santo, que está ligado à santidade, ou seja, que é algo que Deus, ele derrama essa unção sobre alguém que é separado, Ele está selando alguém com essa unção, porque essa pessoa é separada, exclusiva, para fazer aquilo que Deus determinou que ela faça. A Bíblia diz aqui que nós recebemos essa unção, ela permanece em nós, aleluia, e ele diz, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Eu quero te dizer aqui que esse versículo não nos dá base para sairmos por aí dizendo, olha, eu não preciso mais de prestar contas a ninguém, eu não preciso de um pastor, eu não preciso congregar numa igreja local, afinal de contas eu tenho a unção de Deus, me pertence, ela está em mim, e a Bíblia diz que eu não tenho necessidade que ninguém me ensine. Não é nesse contexto, que o apóstolo João escreveu esses versículos. E eu queria que você entendesse realmente o contexto que ele está dizendo. Ora, se nós temos a unção de Deus sobre nós, se nós temos o Espírito Santo em nós, nós entendemos, amados, que essa unção permanece em nós. Nós entendemos que o Espírito Santo permanece em nós. E ele diz, olha, essa unção te ensina todas as coisas, aleluia. Então, uma pessoa, ela talvez não vá poder dizer para você, mude de cidade, case com tal pessoa, abra tal empresa. Esse tipo, de instrução, ela vem diretamente da parte de Deus para você. E nesses assuntos, você não precisa que ninguém te ensine. A própria unção, o próprio Espírito Santo, ele vai guiar você. Olha só o que diz, continuando no versículo, ele diz, a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira. Sabe, queridos, eu gosto de dizer
que a unção de Deus é o Espírito Santo em ação. A unção é o Espírito Santo em ação. E quando o Espírito Santo se move em nós, nos ensinando todas as coisas, a Bíblia diz que ela é verdadeira e não é mentira. Ou seja, uma direção que Deus te dá, o Espírito Santo se movendo no seu coração. Pode ser que naturalmente falando nada faça sentido. Pode ser que naturalmente falando você até perceba que pode haver perdas naturais por causa das decisões que você está tomando, seguindo uma direção de Deus. Mas a Bíblia diz que essa unção que te ensina todas as coisas, essa unção que vem te guiando em todas as coisas, ela é verdadeira e ela não mente. Ou seja, por mais que você tome um posicionamento de seguir a unção, de seguir as inclinações que Deus vai dando a você, pode ser que naturalmente falando nada colabore, pode ser que naturalmente falando nada faça sentido, mas Ele está dizendo, essa unção é verdadeira, ela não é mentira. E quando você toma ações de cumprir, não é, e obedecer às instruções que Deus vai te dando, você vai perceber que ela é verdadeira. Oh, aleluia. O que é isso, queridos? É uma segurança que nós temos. Que aquilo com que Deus nos ungiu é algo que é verdadeiro. Veja que a unção de Deus está ligada à verdade. Nós acabamos de ver que a unção de Deus está ligada à santidade. Amém? E esses são os caminhos que Deus determinou para que nós andássemos. Não é? Eu gosto de dizer que a unção ela vai te conduzir à verdade. Por quê? Porque a unção, que é o Espírito Santo em ação, só vai fazer aquilo e vai te guiar dentro daquilo que está em linha com a palavra de Deus. O Espírito e a palavra, eles são um. Eles concordam um com o outro. Você não vai ter em nenhum momento o Espírito Santo de Deus trazendo uma unção sobre você, te ungindo para fazer algo que não esteja em linha com a palavra. Glória a Deus por isso. Esta é, na verdade, a nossa confiança de entendermos que quando Deus nos unge, Ele nos unge com base na sua palavra, Ele nos unge com base na sua santidade. E sabe, queridos, é tão importante nós entendermos que a unção de Deus é verdadeira e não é mentira. O que isso significa também, eu posso dizer que Deus só unge aquilo que é autêntico, Deus só unge aquilo que é verdadeiro. E glória a Deus por isso. Sabe, você pode ter e admirar ministros, pregadores, não é? Homens e mulheres de Deus com quem você se identifica. Mas a vontade de Deus para você é que quando Ele for te usar, que essa forma de você ser usado seja exclusivamente sua. Não é? Deus, Ele quer ungir a sua autenticidade. Deus, Ele não quer, sabe, que você seja apenas um copiador, né? Você apenas seja uma cópia, melhor dizendo aqui, melhorando o português, que você seja apenas uma cópia de um ministro famoso que você conhece. Mas Deus, Ele quer usar você na sua autenticidade. Deus, Ele quer usar você na sua genuidade, naquilo que é genuíno para você. Agora, quando eu falo que Deus quer usar você na sua autenticidade, eu não estou aqui dando cartas brancas para pessoas dizerem, olha, eu tenho falha nesse caráter, eu tenho problemas, né? Eu falo tudo que eu quero, ou então quando eu percebo eu já falei tudo e já, né? E com aquilo que eu falei acabo, né, trazendo danos para alguém. Eu não estou falando aqui, queridos, né, de uma vida que você não precise melhorar na questão da integridade, na questão de você andar em amor, né? Então, eu estou falando de você ser verdadeiro, de você ser autêntico com aquele dom que Deus te chamou para ser, com aquela bênção que Deus projetou para que você fosse desde o começo. E claro, todos nós estamos andando
não é, caminhando para a perfeição. Existem coisas em nós que precisam sim ser melhoradas, coisas em nós que precisam sim ser aperfeiçoadas, amém? E quando eu falo que Deus unge só aquilo que é verdadeiro, é aquela essência de quem você é, de como Deus te chamou para ser. Então, quanto mais eu ando na perfeição, mais verdadeiramente, né, mais na autenticidade, melhor dizendo, nós vamos caminhar dentro dessa revelação. Amém? Que coisa gloriosa. Agora, por que é que devemos estudar sobre a unção? Eu quero que você saiba que a unção não é uma doutrina do Novo Testamento. Não é uma revelação fresca que desceu do céu apenas dentro do contexto de Novo Testamento, apenas depois que Jesus morreu e ressuscitou e delegou autoridade para a sua igreja. Na verdade, a doutrina da unção, o ensinamento sobre unção, nós vemos já desde os primeiros livros da Bíblia. Desde Êxodo nós vamos ver sobre isso, né? E você vai ver que a unção, essa doutrina, esse ensinamento, não é um ensinamento só do Novo Testamento, não é algo novo, né? Deus, ele já desde o Velho Testamento, já falava a respeito da unção. Não foi ideia de homens a respeito da unção, esse ensinamento da unção, mas do próprio Deus. E você vai ver no decorrer dessas aulas como isso é importante para você cumprir o plano de Deus para a sua vida. Como entender a respeito da unção vai fazer com que você ande a passos largos com relação ao plano e propósito de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza, você fazendo rema nesse momento, é porque você tem em algum momento, em algum nível, você tem fome e sede da vontade de Deus para a sua vida. E alguns de vocês, eu posso até dizer, existe algo que arde dentro de você. Existe um ardor da parte do Espírito no seu coração. E por mais que você nem saiba direito que ardor é esse. Ai, meu Deus, eu só sei que por dentro borbulha coisas em mim. Por dentro arde coisas em mim. E eu não sei exatamente o que isto seja. Eu quero te dizer que ensinando, aprendendo na verdade sobre esta matéria, a unção, você vai desencadear, você vai descortinar coisas. A palavra de Deus vai fazer isso por você. Descortinar coisas diante dos seus olhos. E você vai ver mais claramente a respeito do plano que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, por que devemos estudar sobre unção? Por que que o Centro de Treinamento Bíblico Rema dedicou uma aula inteira para falar sobre esse assunto? Por favor, vá comigo para Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Oh, aleluia! Eu espero que você esteja aí, não é, participando, dando seu glória a Deus. Eu sei que nós estamos nesse momento um pouco distanciados, não é verdade? Mas você na sua casa pode receber de Deus através dessa aula, amém? Eu já orei, já declarei que essa aula vai alcançar o teu coração. Por mais que você esteja aí na sua sala, no seu quarto, né, assistindo esse vídeo, você vai ser alcançado pela unção de Deus nesse dia. Glória a Deus. Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Eu queria começar lendo com você a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 24, 25. Nós estamos vendo por que devemos estudar sobre a matéria ou o assunto, a unção. Lá no versículo 25, em Lucas 24, diz assim: E ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então perceba bem, por que é que nós falamos, né, ou ensinamos a respeito desse assunto no Rema? Porque as Escrituras falam a respeito do ungido.
né, e da sua unção. Eles falam a respeito do Cristo. E eu quero que você entenda que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Amém? Jesus Cristo, essa palavra Cristo é uma designação que ele recebeu do Pai. Não é o sobrenome de Jesus, mas é um título que ele recebeu da parte de Deus. E a palavra Cristo no grego significa o ungido e a sua unção. É isso mesmo. A palavra Cristo significa o ungido e a sua unção. Uma outra, né, a palavra unção aqui já para te dar algumas definições que inclusive vão cair na prova, né? Já estou te avisando sobre isso. A palavra unção significa o ato de friccionar. Este ato aqui, de friccionar, né? O ato de esfregar com óleo, né? Então, quando Jesus ele foi enviado como Jesus Cristo, ou seja, Jesus o ungido e a sua unção. E a Bíblia aqui está falando, né? O próprio Jesus dizendo que, olha, as Escrituras falam a respeito de eu ser o ungido, né? Ele diz, olha, começando por Moisés, que quer dizer os 5 livros da lei, começando pela lei, aquilo que foi estabelecido, o Pentateuco, né? Como eles chamam. Começando pela lei, por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele achava nas Escrituras. Então, nós encontramos nas Escrituras, queridos, desde o livro de Gênesis, você pode até ficar surpreso com isso, mas desde o livro de Gênesis, Deus ele já falava desse que viria e pisotearia, que pisaria sobre a cabeça da descendente da serpente, que é o diabo, não é? Então, olha só o que diz em Lucas no capítulo 24, vamos pular agora para o versículo 44, diz assim, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E ele termina dizendo, e dessas coisas sois vós testemunhas. Aleluia. Ou seja, amados, Cristo aqui, o ungido e a sua unção, estava já sendo profetizado desde a lei, desde o tempo, né, dos livros da lei, já se falava e se apontava. Na verdade, queridos, o Velho Testamento, tudo o que acontecia no Velho Testamento, né, era uma sombra, eram figuras daquilo que hoje nós vivemos como realidade. Nós vamos falar melhor sobre isso nos próximos momentos, nos próximos dias de aula. Então, não se preocupe sobre isso. Mas tudo que aconteceu no Velho Testamento apontava para Cristo, apontava para o ungido. Amém? Então, ele diz aqui, olha, estava escrito nas Escrituras, não é? Estava escrito no livro dos profetas, na lei de Moisés, no livro dos Salmos, aleluia, a respeito do Cristo, o que é que deveria acontecer com ele. E olha que interessante, no versículo 48 diz, e dessas coisas vocês são testemunhas. E eu quero te dizer, Deus nos estabeleceu, amados, para sermos testemunhas do que essa unção pode fazer na nossa vida. No momento que você aceitou a Jesus, você entrou em contato com essa unção, aleluia, e essa unção despedaçou o jugo na sua vida, essa unção transformou você, essa unção fez você nascer de novo.
Glória a Deus. A unção é o Espírito Santo em ação. Nenhuma pessoa que entra em contato com a unção, ela pode permanecer a mesma pessoa, querido. Aleluia. E o Senhor estava dizendo, olha, vocês são testemunhas dessa unção. Vocês são testemunhas do que essa unção pode fazer na vida de alguém. E eu quero te dizer, eu sou uma testemunha dessa unção. Eu sei o que essa unção pode fazer. Aleluia. Eu sei como essa unção me capacitou, me habilitou para ser e fazer aquilo que Deus me chamou para ser e fazer. Assim como essa unção também te capacita de forma sobrenatural, que te dá uma habilidade que não é humana para cumprir a vontade de Deus na terra. E nós somos essas testemunhas. Amém? Eu queria te mostrar ou te dar uma outra definição da palavra unção. Uma vez estudando, ouvindo uma série de estudos do irmão Kenneth Copeland, ele deu uma definição da palavra unção que eu achei fantástica. Eu queria compartilhar com você. Diz assim, unção é Deus derramado. É Deus esfregado em você, fazendo aquilo que só Deus pode fazer. Aleluia! Unção é Deus derramado, ou seja, se a unção é o Espírito Santo em ação, e nós entendemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo é Deus, queridos, ele foi derramado, nós vamos ver isso ainda, que nós fomos ungidos no nosso coração, ele foi derramado no nosso coração, então essa definição da palavra unção é Deus derramado, é Deus esfregado em você, fazendo aquilo que só Deus pode fazer. Quando alguém é ungido por Deus, essa pessoa vai fazer coisas que naturalmente falando ela não poderia fazer. Aleluia! Quando uma pessoa é ungida, queridos, essa pessoa ela faz algo extraordinário que vai além da sua capacidade financeira, além da sua capacidade natural, além da sua capacidade intelectual. Glória a Deus por isso. Ele nos unge, ele nos chama para fazer coisas extraordinárias que sozinhos nós não conseguiríamos fazer. Amém? Então a unção é o poder de Deus em movimento, te capacitando. Eu estou te dando definições diferentes aqui, para você entender que quando Deus opera na sua vida, quando Deus age na sua vida, amém? Quando o Espírito Santo se move na sua vida, é a unção de Deus operando na sua vida, aleluia! É uma habilidade do alto, amém? Eu queria que você fosse comigo para Mateus agora. Por favor, Mateus, nós vamos ler o capítulo 16. Aleluia. Mateus capítulo 16. Vamos lá. Glória a Deus. Versículo 16. Mateus 16, versículo 16. Diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele tinha acabado de perguntar para os seus discípulos, olha, o que é que os homens por aí estão dizendo que eu sou? Então eles responderam, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é Jeremias, ou algum dos profetas aí. Mas Jesus, ele torna essa pergunta mais pessoal. Jesus, ele pergunta, olha, o que é que eles estão dizendo? Mas aí agora ele vai fazer essa pergunta, o que vocês acham? Né? O que vocês dizem que eu sou? E então Pedro se levanta e ele diz, olha, tu és o Cristo, ou seja, tu és o ungido de Deus, aleluia. Ele diz, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Pois também eu te digo
que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Que coisa gloriosa! O fato de Pedro receber uma revelação que estava além da capacidade natural, além da capacidade intelectual dele. Jesus disse, olha, você recebeu isso, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, foi o próprio Deus, o meu Pai que está no céu, foi Ele que te revelou essas coisas. E olha o que Jesus diz, ele diz, olha, sobre esta pedra, sobre esta revelação de que eu sou o ungido, de que eu carrego a unção de Deus, de que eu sou filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que coisa gloriosa. O que é que Jesus está nos dizendo? Que sobre esta revelação, queridos, na medida que nós desenvolvemos consciência de que Jesus é ungido, de que Jesus ele foi enviado por Deus, aleluia. Esta consciência, esta revelação em nosso coração faz com que as portas do inferno não prevaleçam contra a nossa vida. E te digo mais, Jesus diz, olha, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Glória a Deus. O que chave representa? As chaves representam poder e autoridade. Nós temos poder e autoridade, queridos, nos céus e na terra, só por causa da revelação que nós entendemos de que Jesus é o ungido da parte de Deus. Isso é glorioso. E Jesus ele diz, olha, aquilo que você ligar na terra, essa palavra ligar aqui no grego, no original, significa proibir. Amém? Ele diz, olha, aquilo que você proíbe na terra, eu também vou proibir nos céus. Aleluia. Ele diz, aquilo que você desligar na terra, ou seja, no grego desligar significa autorizar. Ele está dizendo, aquilo que você autorizar na terra será autorizado nos céus. Ou seja, nós recebemos as chaves do reino dos céus. Oh, aleluia. Pela consciência que nós desenvolvemos de que Jesus é o ungido. Glória a Deus. Ele é ungido da parte de Deus. E é nesta revelação que Jesus edificou a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Quando você sabe que você é ungido da parte de Deus, queridos, não vai haver diabo no inferno. Não vai haver mundo ou empecilhos ou gigante nenhum que possa te paralisar. Quando você desenvolve a consciência de que você é ungido da parte de Deus, você vai executar o plano de Deus na terra e ninguém pode prevalecer contra você. Amém? Nós estamos terminando o nosso primeiro momento. Quero que você tome uma água, vai ao banheiro, é o nosso intervalo e se prepare porque voltamos daqui a pouquinho. Deus abençoe.